mais um episódio do nosso canal Egéria. Espero que você já esteja nos seguindo, espero que vocês curtam esse vídeo, assistam os outros vídeos, a gente tem muitos episódios já lançados, então assistam, porque aqui estamos começando 2023 com muitas coisas boas. E entre as coisas boas tem aqueles 2 episódios que já passaram, que são dos signos, um especial, né? Lembrando que eu e a Pri, a gente não sabe nada de signos. Mas é muito bom em dar palpite. É excelente, tá? São 2 palpiteiras. Então, e hoje voltando com as nossas super convidadas. Não fica só eu e a Pri, fica sem graça, né? Haja assunto, né? Haja assunto, a gente não tem tanto assunto assim. Já falamos 12 signos dos zodíacos. É. Voltamos agora com nossas convidadas. Convidadas na água, tá, gente? Na água. Pelo menos, ainda estamos até hoje pagando a ressaca daquele dia. E a nossa convidada de hoje, ela é advogada referência em direito médico na nossa região, aqui no sul de Minas. Ela é uma super mãe, uma super advogada, uma super filha, e eu tenho a sorte de dizer que ela é uma super amiga. Com vocês, Tatiane Beraldo. Tati, eu já te conheço e vou dar a honra das pessoas também conhecerem um pouquinho de você. Uma honra mesmo que eu tô conhecendo hoje. Gente, já tô super também. Super. E tem uma coisa interessante que eu queria que você contasse pra gente começar. Quando perguntavam pra mim, quando eu era pequena, o que eu queria ser quando eu crescesse, é que na época não tinha axé, porque eu acho que eu ia falar que eu queria ser cantora de axé, sabe? Olha só a cara, Pri. Tudo Meu bem. sonho era subir num palco e gritar, tira o pé do chão. E aí, pra você, Tati, quando você era novinha, quando falava assim, o que você queria ser quando você crescesse? Ai, meninas, primeiramente eu quero agradecer vocês por estar aqui. É uma honra ter sido convidada e saber que eu sou tão especial como vocês estão falando para estar aqui, tá? Estou muito feliz mesmo. Bom, o que eu queria ser, né? Eu acho que hoje em dia, eu acho que eu não escuto as pessoas falarem isso. Eu sempre falava que eu queria crescer, ser mãe, ter vários filhos, ter uma família grande, sólida. Era o que eu sempre quis para minha vida. Ser mãe. Ser mãe. Delícia. De mais de um filho. Sucesso, gente. Uma coisa que... Não é? Porque quando perguntam pra gente, né, o que a gente quer ser quando a gente crescer, normalmente a gente pensa numa profissão, né? Eu queria ser mãe. Então, e mãe é uma baita profissão, né, gente? É tudo, né? Mãe ela é tudo junto, né? Então, sim. Como exemplo, nós 3 aqui, nós somos mãe, a profissão mãe mais alguma coisa. Mãe. São muitos mais, assim, né, gente? E vou falar pra você, se eu ganhasse R$1 por cada mãe que eles chamam a gente... Ai, gente, tava rica. A gente tava gravando isso aqui lá em Bahamas. Não é? É, com certeza. E, além de mãe, você é advogada. Sim. E você se especializou em direito médico. Isso, direito médico e da saúde. Direito médico e da saúde. Agora, a pergunta de $1 milhão. Por que a escolha do direito médico e da saúde? Quando eu me formei, eu comecei atuando em direito civil, tencioso no geral, família e consumidor. Advoguei por vários anos. Em 2011, eu engravidei do meu filho, do Murilo, e teve uma história toda que eu posso detalhar mais, e ele é especial. O Murilo nasceu... Tá errado o termo que eu tô usando, ele não é especial. O Murilo é uma criança com deficiência. Vamos falar o termo correto, né? O Murilo é uma criança com deficiência, ele foi crescendo, eu fui conhecendo várias pessoas que passavam pelas mesmas coisas que eu, pelas mesmas situações, dificuldades, para fazer tratamento, ter medicação, e fui conhecendo mães e fui vendo a necessidade que algumas pessoas não tinham condições de ter aquele tratamento. Aí fui me especializando na área. Primeiro eu entrei assim com a cara e com a coragem. Eu conheço uma outra advogada, uma amiga, ela é a minha amiga e advogada também, e também mãe de uma criança com deficiência. A gente se conheceu por questões parecidas que as crianças tinham, eles tomavam uma medicação igual, a gente tinha que trocar, porque essa medicação não tinha no país, a gente importava, e por coincidência ela também é daqui de Pouso Alegre.
Nossa. E a gente se conheceu, a fisioterapeuta das crianças nos apresentaram, e a gente se conheceu e a gente começou a trocar figurinha, e eu não podia trabalhar fora, então eu montei um escritório na sala da minha casa. E a gente se encontrava algumas vezes por semana, porque a gente não podia trabalhar todos os dias. E a gente começou a fazer algumas coisas, a gente conheceu uma mãe, vamos ajudar, vamos começar a fazer os processos. Foi assim que nasceu o nosso direito médico da saúde, mas foi estudando casos concretos, né? Aí com o tempo foi passando, a gente foi tendo a prática, a gente foi se especializando, fazendo os cursos. Então foi por causa do meu filho que eu entrei nessa área. E como que foi, Tati? Você já falou que seu sonho era ser mãe, né? E como que foi? Essa gravidez, como que foi para você essa experiência? Eu me casei pela primeira vez aos 25 anos e quando eu estava com 28 eu ainda não tinha engravidado. E a gente queria ter filho, a gente planejava ter filhos. E começou a demorar, né? Eu achei estranho, fui ao médico, fiz alguns exames, eu e meu ex-marido. E o médico falou que a gente só poderia ter filhos se fosse através de uma fertilização in vitro. Aí eu fui me preparar para que isso acontecesse, tanto financeiro como o corpo, né? Tinha que fazer exercício físico, que ia tomar muito hormônio. Fui fazer todas as adequações necessárias. E acabou que eu tirei do foco um pouco isso. Você esquece, né? Porque você está focado em querer engravidar. Eu tirei do foco tudo isso e quando veio eu estava grávida. Era impossível, o médico falou que só através da fertilização. A gente tinha um planejamento de fazer mais ou menos que a gente teve esse diagnóstico foi em julho de 2011. A gente ia em 2010 ou 2011, não me lembro agora. Eu sei que foi no meio do ano. Aí eu comecei a fazer os exercícios e tal, e a gente ia fazer no próximo, de um ano depois. Quando vê, gente, em setembro, eu tava grávida. Olha só. Eu tava grávida. Comecei a fazer exercício, comecei a me sentir bem, porque faz bem, né? Realmente faz bem fazer exercício. Você ocupa sua mente, tá? Quando veio, eu tava grávida. Eu tava de 9 semanas. E fui fazer os exames. Primeiro você faz um exame para demarcar a data da gravidez, tempo gestacional. Tudo bem, nossa, fiquei feliz demais. Nossa, que felicidade, né? Que bênção. Você ter que fazer uma fertilização quando você tá grávida. Maravilhoso, fiquei muito feliz, nossa, foi assim, foi espetacular a notícia, muito mesmo, eu nem acreditava que aquilo estava acontecendo comigo. Passado 2, 3 semanas depois, todas as gestantes, né, fazem um ultrassom que a gente chama de ultrassom morfológico, que faz as medidas do bebê, para ver como que está o desenvolvimento. Quando foi fazer as medidas do meu bebê, teve uma alteração. Só que hoje eu tenho conhecimento, né, por eu trabalhar na área, por eu ter sido mãe, né, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. A médica foi um pouco fria comigo. A gente, quando engravida, no meu caso, eu queria saber se era menino, se era menina, aquelas coisas, né, saber o nome. Eu com aquela ansiedade toda para saber esse tipo de coisa, e ela toda tensa. E ela falou, você procura seu médico e leva o exame. Aí a médica me falou, olha, tem uma alteração muito importante no seu exame, referente às medidas do seu bebê, provavelmente ele tem uma síndrome ou uma malformação. Nossa, eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo, né? Fiquei muito preocupada e fui encaminhada para fazer um exame que hoje, se eu tivesse conhecimento que eu tenho hoje, eu não teria feito. Eu fiz um exame que foi super invasivo, pegar uma agulha, tipo aquela agulha de crochê, vocês conhecem a agulha de crochê? Sei. É uma agulha compridinha. Sei. É tipo uma agulha daquela, furaram para baixo do meu umbigo um pouco, sem anestesia, foram até a minha placenta, colheram um pedacinho, um material, e fizeram o exame para ver o que o bebê tinha. Hoje, né? O que vai adiantar saber o que tinha e o que não tinha? Nada, né? Nada, né? Não vai Absolutamente adiantar nada. Mas eu falo pra vocês com maior humildade. Eu não tinha noção do que estava acontecendo. Eu fiz o exame e depois que eu fiz o exame, me falaram, olha, agora você corre o risco de perder o seu bebê. Por causa do exame? Por causa do exame, porque mexeu na placenta. Nossa. Tava de 12, 13 semanas nessa época. Aí fizemos Depois do exame que avisaram isso? Que eu me recordo, sim, porque eu tava fora da caixa. Que eu me Gente, recordo, olha só, eu sou jornalista, tá? Eu não sou médica, eu não sou advogada da área da saúde, mas penso eu que
Você tem que avisar antes o paciente. Olha, você vai fazer um exame que né, você possa correr um risco. Claro, para o paciente poder escolher se ele vai querer fazer o exame ou não, né? Sim. E esse exame é guiado por ultrassom, por segurança, para saber, né, onde está o bebê, para não relar nele e tal. E o desenvolvimento fetal, gente, é a coisa mais linda. Ele é assim, em questão de dias, tudo muda, tudo se modifica. Então, o que foi feito, visto dias antes, dias depois já não tinha mais aquelas alterações. Que assim, há um atraso no desenvolvimento. O osso nasal demora para aparecer, as pregas da nuquinha, a medida é diferente. Aí, quando foi fazer lá, a tecnologia também da máquina de ultrassom era muito superior. Não tinha aquela diferença. E aí o médico conversou comigo, eu fiquei muito feliz de saber que eu tinha preocupação de ter uma formação. Eu fiquei muito assustada. Eu tinha 28 anos, mas eu era uma criança ainda. E então fez ultrassom, viu que tava belezinha aquele bebezinho e viu que era um menino. E eu só pensava, gente, que eu contei pra vocês no primeiro ultrassom, que eu queria saber o sexo, né? Porque eu morria de vontade de ter uma filha mulher e eu tava desesperada pra saber o que ia ser menino ou menina. E quando veio, ele falou assim, olha, tá tudo bem com o seu bebê, eu acho que não vai ter alteração nenhuma no exame. E é um menino. E eu só tinha pensado em nome de menina. E eu olhei, ele vai chamar Murilo. Depois de alguns dias veio o diagnóstico do meu exame e eu vinha saber que o meu filho tinha uma alteração genética que é o cromossomo 21, né? Ele tem síndrome de Down. E eu fiquei muito feliz de saber que estava tudo bem com ele, porque eu tinha entendido que poderia ser uma coisa assim que pudesse colocar a vida dele em risco, uma possível má formação. Eu fiquei assustada e fiquei feliz em saber que ele estava bem. Meu ex-marido ficou muito mal, ele achava que antigamente se falava que tinha culpa, né, nessa alteração genética que carregava. Falava que era a mulher, por a mulher ser mais velha, mas eu tinha 28 anos. Na época ele era mais velho do que eu, ele atribuiu aquela culpa a ele. Então ele foi assim, ele ficou tenso, eu fiquei tensa. Era um misto de alegria e tristeza, preocupação, porque aí depois que você descobre, eles começam a pedir para você fazer milhões de exames para saber como que tá o desenvolvimento. Então você não começa a curtir mais a gravidez, você deixa de curtir, quer dizer, você começa a ficar mais preocupado como que tá a formação. E aí eu estava falando o nome, né? E eu escolhi o nome ali na hora, sem pensar, foi assim, veio de dentro, né? De dentro, lá de cima, não sei de onde veio. E o Murilo, não sei se vocês sabem o significado desse nome. Não. Murilo significa pequeno muro. Ai, que pequeno muro, uma pequena muralha. E o Murilo é uma criança muito forte, ele já passou por muitas coisas. A Priscila sabe, né, de algumas coisas que ele já passou e ele faz jus ao nome dele. Que beleza, olha só. O Murilo é lindo, gente. Ele é lindo, maravilhoso. É uma criança doce, perspicaz, ele sempre tá quietinho no canto dele, mas ele tá prestando atenção em tudo, sabendo de todos os detalhes que estão acontecendo. Ele é lindo. Ele é uma benção na minha vida. Foi difícil todo esse processo, mas eu tenho certeza que foi por conta dele que eu amadureci muitas partes minhas, que eu acho que eu não seria a pessoa que eu sou hoje, que eu acho que eu sou uma pessoa melhor do que antes, se eu não tivesse sido mãe dele. Ai, que lindo! Nossa, que história bonita, inspiradora, gente. E você falou aqui no começo sobre a terminologia certa, né? Sim. E aí, eu e a Pri, a gente já teve até um episódio da Egéria que a gente fala sobre, acho que foi até com a Alba, se não me engano, que a gente gosta de sempre enfatizar isso, e mais uma vez a gente vai enfatizar, a gente vai dar uma notícia pra vocês, pra quem não sabe, que pessoa normal não existe, tá? Não tem isso, ninguém é normal, tá? Não tem isso. Então, aí, sabendo disso, que pessoa normal não existe, eu vou perguntar sobre a terminologia certa de pessoas com deficiência, né? Como é que é essa terminologia? Como é que é essa... Um exemplo muito, assim, pejorativo, né? Pessoas com síndrome de Down, antigamente, eram chamadas de mongoloide, né? Então, todas as pessoas que têm um certo tipo de deficiência, seja ela intelectual, motora, física, né? Auditiva, ela é considerada como pessoa com deficiência. Esse é o termo correto. Não é mais criança especial. Às vezes eu mesma, sabendo o termo certo,
Eu, às vezes, falo isso. Meu filho é especial, mas o termo respeitoso, né, atribuído por lei, por um estatuto, é pessoa com deficiência. E isso é uma conquista, né? Isso é uma conquista. E hoje os autistas também foram considerados, são considerados como pessoa com deficiência. Então eles têm os mesmos direitos que as pessoas com deficiências que tinham antes deles serem considerados como pessoas com deficiência, que veio através da lei Berenice Viana. Berenice Viana é uma mulher que deve ser considerada também uma grande egéria. Uma grande egéria. Vou contar a história dela pra vocês rapidinho. Conta. Fazer um parênteses. Queremos. Ela tem um filho de 27 anos que chama Dayan. Ele é autista, né? Ele tem um grau bem considerável de dificuldade, né? E ela via que os autistas não tinham espaço, conquistas, os direitos, e como as pessoas com deficiência que eu acabei de falar. E por muitos anos ela bateu no Congresso Nacional por várias vezes, tentando que fosse atribuída uma lei. E ela falou que ela levou muita porta na cara e um dia ela conseguiu. Então hoje, se os autistas têm alguns benefícios, é graças a ela, Berenice Viana, mãe do Dayan. Olha só que sucesso, gente. Isso é conquista. Isso é... E você vê legal. Que mãe é um negócio, né? Mãe é mãe. Mãe é um negócio que conquista, que abre porta. Né? E vai, faz, né? E vai. Sim, mãe é aquela que sobe na mulinha e vai. Tem que ir, vai tem que ir. Mesmo. Nossa. E tem que ir. Sabia que eu já fui sem mulinha, a pé até em Aparecida? Eu também. Pra Aparecida também já fui a pé também, sem mulinha. Já fui por causa do Murilo. Por causa do Murilo? Em agradecimento, né? Ele, por conta das dificuldades dele, conforme ele foi crescendo, foram aparecendo outras dificuldades, né? E ele demorou, o desenvolvimento dele é bem aquém a uma criança somente com síndrome de Down. Ele tá com quantos anos hoje? 10 anos. 10 anos. Quando ele tinha 6 meses, ele começou a apresentar uns espasmos involuntários que a gente não sabia o que era, não tinha nem conhecimento, e era um tipo de convulsão. Era uma convulsão silenciosa, que era uma outra síndrome, que chama síndrome de West. E ela lesiona o cérebro. Então, isso atrasou o desenvolvimento dele. Então, ele foi andar com 5 anos e meio. E eu sempre, eu rezo para todos os santos, tudo que falasse para mim que era legal, que eu visse que não fazia mal, eu sempre fui atrás, né? Então, de tudo que eu pude fazer, uma das coisas mais que eu fiz foi orar, né? E eu fiz uma promessa que quando ele andasse, eu ia a pé. Eu fui, não fiz uma caminhada antes. E fui. E aí, como é que foi a experiência? Eu acho que é coisa de Deus mesmo. Não aconteceu nada com meu pé voltou sem bolha nenhuma, mas coisa eu fui. De Deus. Fui até lá, em agradecimento. A fé é um negócio fantástico. Fantástico. Né? Eu vejo um pessoal indo a cavalo, né? Sempre vejo pessoal indo a cavalo. Coitado do cavalo, pois né? Eu fico pensando, o que o cavalo fez? Então, o que o cavalo fez? A promessa é sua, né? Então, a promessa é sua, não é do cavalo. Eu também acho. Tadinho, verdade. Tadinho do cavalo. Então, mas que legal, essa experiência a pé para Aparecida, ela é muito, muito boa. Sim. Quando eu fui... Eu não fui. Ai, Pris. Eu não sei se Pris, você tá por fora, você tem que ir. Então, eu não sei se eu tenho... Mas faz uma caminhadinha antes, tá? Prepara antes. Mas eu vejo, tem uma amiga que foi, que ela fala, Priscila, é uma sensação de fé mesmo, de gratidão, que é um negócio que não se explica. Você só chega lá na fé. Se você tiver ainda... A primeira vez que eu fui, tem que confessar, tá? Momento confessar. Desabafo. Tá bom? Não me julguem, ou julguem também, fica à vontade. Mas a primeira vez que eu fui pelo Oba-Oba, porque iam 20 pessoas que eu adorava, que eram super amigas. Vamos Aparecida? Ai, vamos! Vamos logo ali? Vamos! Aí fui eu e meu marido, todos felizes. Vamos! Primeira noite que a gente chegou numa pousada que não tinha água quente. E a gente foi em junho. Ah, delícia! Então, primeira noite, banho frio, né, minha gente? Nossa! Aí, a gente pegou muita chuva, apesar de ser junho, e a gente foi por dentro, a gente foi por terra, a gente não foi pelo caminho do asfalto. Esse foi esse caminho que eu fiz também. A gente foi por terra, então a gente pegou muita chuva. E muito morro. Muito morro, muita chuva. Onde a gente ia almoçar, tava fechado, então a gente caminhou o dia inteiro sem comer. Agora você imagina a Taurina com fome. A Taurina com fome, né? Nossa. Sem comer.
E aí chegou nesse momento, no segundo dia, que era o penúltimo, que a gente foi em 3 dias, né? Quando era o penúltimo dia, eu olhei pro meu marido e falei assim, bom, amor, a gente tem duas opções agora. Porque no Oba-Oba eu não vou mais. Entendeu? Se for pro Oba-Oba, eu vou pegar a van e vou terminar de ir de van. Ou é na fé, ou a gente desiste. Ele falou, não, agora a gente vai na fé. E, nossa, foi sensacional, uma experiência incrível. É incrível. Ela Diz que na hora que você chega lá, que Nossa, você olha... na hora que você chega lá, não tem jeito. Você pode até ser de outra religião, enfim, não interessa. Você chega lá, você fica extremamente... A emoção toma conta de você, assim. Sim, é muito emocionante É mesmo. muito emocionante. É muito, muito bom. E acho que agradecendo, para agradecer É um milagre, praticamente um milagre. Um milagre, né? exatamente. É praticamente um milagre. Eu acredito que os médicos já não acreditavam mais que isso iria acontecer, né? Após tantos anos assim. E eu nunca deixei de acreditar e sempre continuei fazendo o que tinha que ser feito, né? As pessoas às vezes perguntam pra mim se não tem como levar o Murilo em tal lugar pra resolver tal problema. O que tem que ser feito já tá o que pode ser feito já está sendo feito. Então é isso, é fazer o que a gente pode na medida do possível, né? É isso. Belezinha. Que belezinha. E sobre rede de apoio? Como é que é a rede de apoio? Como é que é a importância? Porque é mãe, advogada, e a gente sabe, gente, que a vida de advogado não é fácil. Não é fácil. Eu não sei, mas eu imagino que não seja. Não é fácil. Eu vejo cada meme no Instagram que eu morro de vontade de compartilhar, mas eu falo, não vou compartilhar isso. Mas é bem pesado mesmo a vida de ser advogada, né? E essa área que eu atuo, eu acredito que é um pouco mais. Você acaba se envolvendo, porque é uma área que você precisa se humanizar, né? Você tem que ter um atendimento humanizado. E eu trabalho na proteção do paciente. Tem os adultos, né? E tem as pessoas com deficiências, que não têm deficiência, mas todo mundo que está numa situação necessitando de cuidados. Então, para todo mundo é urgente. E você se compactua com aquela dor, com aquela situação e você se coloca no lugar, né? Então, assim, a saúde não pode esperar. Então, tudo é urgente. Tudo é urgente, tem a ansiedade do cliente e tem a demanda familiar também, né? E assim, mas por mais que seja pesada, eu acho que eu sou uma pessoa que eu tenho muita sorte. Por mais que o meu caminho nunca foi fácil, mas eu sempre encontrei pessoas maravilhosas no meu caminho. Eu tenho bons amigos, na área profissional eu tenho vários amigos advogados que sempre me apoiam, alguns que nem são da área, que me ajudam quando eu preciso. Tem a minha parceira de trabalho, que eu falei dela no começo, a doutora Flávia é excelente, nós somos parceiras, uma ajuda a outra. E tem um estagiário incrível que ele é meu braço direito, meu esquerdo, meu corpo todo. Ele me ajuda muito, né? A Pri me ajuda, a minha amiga também, a doutora Cláudia. Então, assim, eu tenho muito apoio na área profissional. E na vida pessoal, com relação ao meu filho, eu tenho uma mãe, minha filha, que é fora da curva, né, Pri? A minha mãe é espetacular. É o que eu falo, mãe é um negócio, né? Mãe é mãe, gente. Eu tenho uma mãe espetacular que eu falo, algumas vezes eu falo pra ela, mãe, agora pode ir, pode viver a sua vida, porque a senhora tá vivendo a minha vida, né? A gente tem um acordo que a minha mãe trabalhava fora, ia demorar alguns anos ainda para ela se aposentar, e eu falei com ela, olha, vem pra cá, né? Vamos trocar, vem me ajudar, a gente se ajeita aqui e ela, enquanto eu estou trabalhando, ela tá me ajudando, ela é o apoio do meu filho, então é ela que leva ele na terapia, é ela que leva e busca ele na escola, porque se não fosse ela, eu não poderia estar, talvez nem aqui agora, porque ele é totalmente dependente de terceiros para se alimentar, para higiene, né? Nenhuma criança pode ficar sozinha, mas ele é mais dependente ainda. Então, a minha rede de apoio principal é minha mãe, mas eu tenho um marido maravilhoso. Então, assim, eu tenho uma rede de apoio, né? Eu acho que falta um pouco de empatia da sociedade. Isso falta muita empatia, porque existem muitos julgamentos, né? Por que ele é assim? Por que você não leva? Por que eu não levo no psicólogo? Existem famílias que realmente não têm condições de fazer algum tratamento. A maioria dos tratamentos, eles são... tem um custo alto. Tem custo né? alto e existe a rede pública. Só que ela é sobrecarregada, entendeu? Ela é sobrecarregada. E aí, quando consegue o tratamento, o tempo, a carga horária de terapia não é suficiente.
Então, é difícil conseguir ter um resultado satisfatório, né? O Murilo, ele tem o atendimento público na escola que ele faz, ele estuda na PAI, é muito bom para ele. A gente teve experiência em escola regular por alguns anos, não foi bom por um tempo, só que depois ele foi crescendo e ele não se adequou mais naquele ambiente com os diferentes, né, os semelhantes dele, né? Então não funcionou. Aí ele foi para a PAI, lá ele tem um atendimento, ele se dá bem e ele tem... que a PAI aqui da nossa cidade, ela é ótima, né? Ela é. Quero deixar um abraço e um parabéns para todas as funcionários, os ajudantes lá da PAI. Que é uma boa, equipe excelente. E ele também tem equipe particular que cuida dele, né? Tem a doutora Rúbia, a doutora Patrícia, o doutor Rafael, tem essa equipe multidisciplinar, a doutora Mayra também, que eles é uma equipe multidisciplinar, que eles juntos eles fazem uma proposta terapêutica para cuidarem dele. Então, assim, é uma relação entre família e terapia, né? E agora, esse ano, a gente vai inserir essa questão na escola também para virar um todo. Então, assim, ele é amparado, só que ele tem a limitação dele e tem a peculiaridade dele, ele tem o jeito dele, né? E as pessoas, às vezes, não entendem isso e querem ficar falando, né? Para fazer tal coisa, e isso, às vezes, machuca. Me machuca como mãe, machuca, eu vejo que as pessoas pensam que ele não tá ouvindo, né? Isso é um exemplo de capacitismo. Sobre o capacitismo. Explica pra gente. Explica para a gente estava conversando. Eu acho que é um assunto que todo mundo tem que saber. Um exemplo de capacitismo é qualquer atitude que diminua a pessoa com deficiência. Um exemplo é ficar falando, no caso do Murilo, né, que eu estava falando, que às vezes as pessoas falam as coisas perto dele e acham que ele não está ouvindo. Que é como se ele não entender. Como se não tivesse ali. Isso é uma forma de diminuir. Tem vários outros exemplos. Um exemplo, você tem uma pessoa que tem deficiência física, que usa uma cadeira de rodas, mas ela tem autonomia para ir almoçar em algum lugar, para dirigir. E quantas vezes que eu já ouvi falar que a pessoa chega no restaurante, ela está acompanhada de outra, e a pessoa pergunta para outra o que ela quer comer. Isso é um exemplo clássico de capacitismo. Qualquer coisa que diminua, achar que ela não tem capacidade para trabalhar, para fazer qualquer outra atividade. Eles atribuem a deficiência num todo e não funciona assim, sabe? Então... Falta muito para nossa sociedade ainda, não falta? Falta muito. A gente já andou bastante. Mas assim, levantar a bandeira é fácil. Mas o difícil é você sustentá-la lá em cima. Sustentá-la lá em cima. Muitos levantam a bandeira para se promover, sabe? Se elegeu, né? Levantar a bandeira é muito fácil, mas vestir a camisa é outra história. É outra história, sabe? O que eu falei pra vocês, não tem como você resolver o problema. Você falou sobre ser diferente, né? As pessoas têm que entender que não vai curar uma situação. Tem que entender que as pessoas... A gente também, um outro termo que a gente usa, são pessoas típicas e atípicas, né? As pessoas atípicas, elas também são pessoas normais com as peculiaridades dela. E as pessoas precisam entender isso, a sociedade precisa enxergar isso, né? Isso é essencial, porque a gente acho que a sociedade cria modelos fictícios dentro da cabeça e acha que aquilo é um Ctrl-C, Ctrl-V, né? A sociedade é muito chata, se você prestar atenção, né? Porque mulher não pode ter barriga, não pode envelhecer, não pode envelhecer. E a criança tem que ser desse jeito, não é assim? Criança tem que ser assada, a escola tem que ser assim. Não é isso, sabe? Não, imagina. Assim, um exemplo nada a ver, mas falando dessa coisa que precisa seguir um padrão, meu filho demorou muito para falar. Meu filho foi falar com... Meu também. Nossa, ele demorou muito. Eu nem sei com quanto tempo que ele falou. Eles falaram um monte na sua cabeça, né? Não queriam, gente, chegaram ao ponto de ensinar uma simpatia. Gente, não façam isso em casa, tá? Por favor. Ai, meu Deus, já até sei qual é. Assim, não, você tem que abrir a boca do seu filho, pegar um pintinho e colocar o pintinho piando dentro da boca. Você acredita que fizeram isso comigo e eu lembro? Eu devia ter... Deve ser por isso que eu falo desse jeito. Eu falei, gente, se alguém coloca um pintinho piando na minha boca, eu ia gritar, tira esse negócio daqui! Na hora. Tinha essa simpatia, tinha uma que colocava a criança na árvore, cortava o galho, a coitada da criança caiu no chão. Sério, pra começar a falar? Pra começar a andar. Pra começar a andar? Sério. Se não quebrasse as pernas, é porque a perna é forte. Aí ela pode andar. A perna é forte. Não, tem várias simpatias. Amarrar o Murilo, mandaram eu pegar um como que chama, gente? Barbante virgem.
amarrar na perninha de um cabrito, sei lá se era cabrito, ovelha, sei lá o quê. E depois ela tinha que andar e o negócio tinha que arrebentar. Eu falei, ai meu Deus, tá bom, vamos. Eu falei, você fez? Fiz. Melhor, ai, né? olha que dá muito trabalho. Então, Vou gente. sair procurando cabrito em Pouso Alegre. Será que eu poderia amarrar um barbante no cabrito? Mas quando arrebentar, você pode me avisar? Você me manda um WhatsApp avisando que arrebentou? Ai, gente. Não, gente, é muito. São falas inadequadas, né? E essas coisas machucam a gente demais. Claro. Demais. E o fato que mais me incomodam quer dizer, é as pessoas não enxergarem que meu filho tá do meu lado, entendeu? E ele tá crescendo, ele tem os comportamentos dele que não são adequados para a idade, mas ele tá crescendo, eu quero que fale com ele como se falasse com uma outra criança de 10 anos, né? E isso não acontece, é infantilizado, é diminuído, então isso é uma coisa que eu venho lutando, e isso acontece de repente até dentro da própria família da gente. Muitas mães relatam isso, não sou eu, Tatiane, que estou falando. Eu acho que assim, a Tati também dá palestras, né, Tati? Sim. A Tati já deu várias palestras sobre o assunto e tocar nesse assunto com outras mães, eu acho que é bom, porque elas mesmas devem contar, nossa, aquele exemplo que você deu, já passei por isso, você deve ouvir muita história também que... Sabe uma coisa que eu aprendi? Eu aprendi isso com uma terapeuta. Eu fiz terapia com e coincidentemente ela também era mãe de uma criança com deficiência. E ela me ensinou que o cuidador precisa ser cuidado. Então a gente precisa estar muito bem para a gente poder passar por esse processo. Só que é difícil a gente lidar com essas abordagens da sociedade, de famílias, de pessoas inconvenientes. E tem pessoas que às vezes acabam sendo inconvenientes não por maldade. Às vezes a pessoa tem uma boa intenção, mas fala de forma errada por causa do capacitismo ou por causa de preconceito que é embutido, não de forma maliciosa, e isso fere a gente, porque a mãe atípica, ela dorme mal, ela não tem, como todas as mães, né, mãe de bebê pequeno, hoje eu tenho uma bebê de 1 ano, eu tô passando pelas mesmas coisas de novo, né, e ela é uma criança típica. A gente fica cansada, a gente fica esgotada, e dependendo do tipo de dificuldade da criança, é exaustivo. A criança autista, ela demanda muito, dependendo do grau dela, né? Ela tem dificuldade para dormir. Quando a criança, no caso do meu filho, hoje ele não tem mais, graças a Deus, as crises convulsivas, mas ele chegou a ter 120 crises por dia. Nossa. Você imagina dia? Você imagina uma criança convulsionar 120 vezes? Eu tinha um papelzinho que eu tinha que ficar, sabe aqueles quadradinhos assim? Ficava contando, porque eu tinha que passar para o médico para ver se estava dando certo a medicação, se tinha que adequar, sabe? 120 vezes por dia. Eu achei que você fosse falar por mês, por semana, por dia. Eu não podia sair nem um minuto do lado da criança. Mas não é aquela convulsão tradicional que a maioria das pessoas conhece, né? Que se debate, enrola a língua. Não é isso. Era um espasmo, era o olhinho que mexia, o bracinho que levantava. E aquilo causou, né, um prejuízo muito grande para ele. E eu ficava apavorada, meu emocional ficou muito abalado. Eu ficava muito nervosa com aquilo. E a convulsão, não sei se vocês sabem, ela pode dar uma parada cardíaca na criança. Uhum. Então era muito estressante. Nesse período da minha vida, eu parei de advogar. Eu tinha alguns processos que o meu amigo, o Pikachu, continuou para mim. Ele continuou com o maior carinho. Pikachu é um advogado, viu? Meu amigo Bruno Pikachu. Bruno Pikachu. Ele continuou meus processos com muito carinho e eu fiquei com o Murilo. A nossa vida era hospital, passou por muita internação. Então, minha vida era muito estressante, né? Logo veio o divórcio do meu casamento, então a gente passou muitas situações difíceis. Então, assim, é exaustivo, você se sente fragilizada, você fica sempre na defensiva, porque sempre vai acontecer alguma coisa. Gente, eu odiava dezembro. Todo ano, quando tinha dezembro, era alguma coisa diferente que acontecia na minha vida nesse sentido. Primeiro foi quando aconteceu aquela questão daquele exame invasivo. Um ano depois, essas convulsões, sempre era alguma coisa. Hoje, graças a Deus, eu já tirei esse paradigma da minha cabeça. Já ressignificou dezembro. Hoje eu já penso no recesso forense, panetone e tudo mais. Espumante.
A Antonella, filhinha dela de 1 ano, é sagitariana. Olha só. A Antonella é maravilhosa. É muito sagitariana, gente. Aham. Ah, e eu falei de você no episódio, porque elas são do mesmo dia. Ah, você. Elas são do mesmo, Ai, olha tô que legal, elas conhecendo. são do mesmo dia. Ela é de Escorpião e a Antonella é de Sagitário. Mas eu vou contar pra todo mundo. Eu morrendo de dor, em trabalho de parto, a Priscila, além dela falar que ela tava rezando pra minha dor não aumentar, ou pra eu poder nascer rápido, tudo bem. Ai, eu tô rezando pra nascer tal hora, pra ela não ser de escorpião igual você! Você acredita que ela falou isso pra mim? Acredito, olha outra. Eu tava fazendo... A sinceridade da Pri, a cara dela. Eu tava naquela bola, sabe, Mari? Fazendo aqueles exercícios pra aumentar a dilatação. E a Priscila me mandando aquela mensagem. Eu falei assim, eu não acredito. Segura mais um pouco. Segura mais um pouco, porque se passar de tal hora, aí não vai. Eu pensei bem, pensei, é mesmo, meu irmão nasceu hoje, que era dia 21, né? Era 21 ainda. Meu irmão nasceu. Nossa, meu irmão também é bem complicado. Acho que não vai. Vamos mudar essa página dessa família. Vamos segurar. Eu fui lá, fiquei deitada, saí da bola. Isso aconteceu, é verdade. Olha só, gente, que sucesso. Eu vou falar pra você, o tal do signo, a gente vai ficando... A gente vai ficando meio maluca, Mas é né? engraçado, né? Nós não somos do mesmo dia, mas ela é de Sagitário. Eu acho que tem a ver com o horário, né? É o horário. É o do dia da troca, né? É, então. Olha só, gente, que sucesso. Ah, mas o meu filho eu podia escolher, mas ele foi cesárea, né? Eu podia escolher nascer no dia 31 ou no dia 1º de abril. Vai falar, gente, 31 de março, né? Sacanagem, ele nasceu dia 1º de abril. Ia ser ariano daí? Ele é ariano. Ah, 31 é ariano também. Também é ariano. 1º de abril, meu medo era o dia da mentira, né? Ah, tá. Já imaginou. Só mamãe que sagitariana faz isso. A criança já fazer uma pegadinha no nascimento. Também, entendeu? pode ser também, ó. Não tinha pensado nisso. Todo dia fala pra ele assim, vai ter festa de aniversário, dia da mentira. Que maldade. Vai ter ou não vai ter? É, a criança nunca vai saber. Ela vem minha mãe sagitariana pregando uma peça em mim. Ai, gente. Poderia ser, poderia. Poderia ser. Tati, tem alguma coisa nessa história toda sua de vida que eu queria deixar aqui pra vocês, que eu conheço a Tati, né? A Tati é minha amiga. E eu sempre falei, Tati, que força que você tem, né? Que fé, que força. Ela sempre uma pessoa que consegue ver o lado bom de tudo. Eu tenho muita admiração por você. Obrigada. E tem alguma coisa que você se arrepende, que você fala, nossa, não teria feito isso, teria feito diferente? Que você possa contar pra gente? Qualquer coisa a gente edita. Não, a gente apaga. Até agora ninguém contou uma coisa, tipo assim, eu conto depois na hora que acabar, né? Hoje, o que eu não teria... Eu acho que eu teria que pensar em mais coisas, né? Porque como eu brinquei que eu sou 8 ou 80, né? Como uma boa pessoa de escorpião, eu sou muito intensa, né? Mas com relação à minha história referente ao Murilo, eu não teria feito tantos exames como eu fiz. Eu não sei, né? Tem vários estudos aí que ainda não tem diagnóstico fechado por a causa do autismo, mas eu não sei se foram aqueles inúmeros ultrassons que eu fiz com a luz que prejudicou, aquele exame que eu fiz que foi invasivo, que eu poderia ter perdido ele. Se eu não tivesse ficado sabendo de tanta coisa, acho que eu tinha ficado menos ansiosa, tinha passado uma gravidez mais tranquila e teria passado pelas mesmas coisas depois. Eu antecipei demais, né? Mas foi por inocência. Então, eu acho que eu teria cuidado dessa parte emocional, de ansiedade. Se tivesse o conhecimento de hoje também, mas eu né? não tinha conhecimento nenhum e não tinha essa rede de apoio, não tinha quem me orientasse, não tinha. Agora, uma coisa que eu não me arrependo foi uma coisa que eu já contei pra você. E quando eu soube de tudo isso, Mari, que eu levei o resultado pro médico, ele falou pra mim assim, agora você tem que decidir se você quer seguir a gravidez, se você vai dar continuidade na sua gravidez ou se você vai interromper. Você imagina falar isso pra uma pessoa que o sonho dela de criança era ser mãe. Meu Deus! Assim, na lata? Assim, Na lata. Tinha uma receita assim, né, que tava... Uma receita que era vitamina, não sei o que e tal. Aí, ó, tem esse remédio aqui e tal. Você pode usar, toma dessa forma, coloca dessa forma. Aí você pode dar entrada no hospital como aborto espontâneo.
Isso. Nossa, gente, que absurdo. Isso foi uma coisa que eu nunca vou me arrepender de... Nossa, eu fiquei muito ofendida com aquilo. Pra mim, aquilo... Eu também fiquei. Eu De ouvir. fiquei Nossa, muito gente, ofendida. eu também agora, fiquei muito ofendida, mal. que Nunca horror. mais voltei lá, claro, né? Nunca mais voltei. E aquilo pra mim foi... Naquele momento, foi a maior certeza que eu tive que eu queria ter aquela criança, que ela podia vir do jeito que tivesse que vir. Eu só queria ele. Só queria ele para realizar aquele meu sonho de ser mãe. Ele já era muito amado, já imaginava a carinha dele. E é bem parecida com o que é hoje. Já imaginava tudo. E eu fiquei com muito medo. Daí eu fiquei morrendo de medo de perder a criança. Porque quando... No começo da gravidez, né, até chegar nessa fase que eu contei, eu usava um tipo de não era hormônio, era um medicamento que era para segurar o bebê. Tem muitas mães que usam ai, gente, esqueci o nome, acho que é ultragestante, chama. E aí não quiseram me dar mais, porque falaram, se você tá sangrando é porque a própria natureza quer expelir. Não quiseram me dar mais. Aí falei, então, né? Então, aí eu fiz repouso. Fiz repouso. Nossa, eu tenho uma pessoa que me ajudou muito, a Joana. Ela me ajudava até a ir ao banheiro. Então eu queria ter ele de qualquer jeito. Então, aí eu arrependi de ter feito o exame. Só que foi assim, eu fui descobrindo tudo isso depois, sabe? São aqueles arrependimentos que, assim, se eu não tivesse passado por ele, eu não saberia que eu poderia não fazer, entendeu? Sim, não é? E que bom que hoje você é advogada da área da saúde, passou por isso, você consegue auxiliar outras pessoas a não passarem por isso, né? A explicar, falar assim, olha, esse monte de exame não é necessário por causa disso, disso. Tem toda essa experiência, né? Escolha, Então né? Maravilhoso Pois isso. Maravilhoso. Então, se você for pensar, você pegou todas as curvas, né? Porque a vida não é um caminho reto, né? Igual a gente vê o caminho. A vida é cheia de curvas, às vezes tá lá, igual uma Ipuiuna, né? Chove, cai um barranco no meio da estrada. Você pegou todas essas curvas e hoje eu acho que você, vamos dizer, você é quase o GPS de outras mulheres. Olha não só. é? Adorei essa. Adorei. Boa, né? Eu fiquei tentando achar uma analogia até mais poética, porque você merece, Tati, mas não consegui, mas não é. A bússola. Fica mais bonito. Bússola, A até bússola. com a megéria, bússola, eu acho que ficou é a bússola de outras mulheres. Muitas famílias, quando me procuram no escritório, eu percebo que elas têm essa confiança, não só na questão técnica, profissional, do que elas vão buscar, né, que é a tutela jurídica para obter algum tratamento, mas como elas se espelham no que eu já passei. Isso, né? é isso que eu tô na querendo confiança dizer. do caminho. Esse caminho tá certo, o que você acha da experiência? Realmente, isso acontece. Você foi pioneira, bem egeriana. Bem egeriana né? mesmo. Pioneira, o que você falou, tudo que você arrepende é aquilo que você fez, mas você fez de forma pioneira, você não sabia, você fez por... E hoje você tem capacidade de falar para outras mães, para outras mulheres que passam por isso, olha... Talvez isso não seria... Até me arrepia, mas eu não fiz isso sozinha. Foi uma outra mãe que pegou a minha mão e a gente foi junto, que é a Flávia. Tá vendo? E tá vendo como a gente vive no coletivo? A gente vive no coletivo. A gente vive no coletivo. A gente não é, nós não somos só juntos, nós, né? somos. Juntos nós somos mais fortes, né? Muito mais. Muito mais, muito mais. Muito mais. E é um pelo outro, né? Um pelo outro. E isso é uma sucessão, né? Porque tem um ditado que fala: quem planta tâmaras não come tâmaras. Já ouviu falar? Sim, não come tâmaras. Então, assim, por mais que a gente faça algumas coisas, né? O direito da saúde, ele melhorou muito, mas ele tem muito a melhorar. Então, nós somos operadores do direito que estamos aí plantando sementes para futuramente essas crianças, né, poderem ter mais benefícios, né, ser mais fácil o acesso. Porque hoje, por mais que a gente consiga muita coisa, ainda é difícil. Hoje tem discussões qual ente que é responsável por custear aquele tratamento, né? Até a semana passada aconteceu uma situação muito triste, que dói meu coração, né? Uma criança que eu entrei com um processo para ele em dezembro de 2021, ficou aquela discussão de quem era o ente responsável, a tutela foi deferida bem posteriormente a essa discussão, se era União, Estado, município, a tutela saiu. Quando a criança estava prestes a receber os equipamentos, ela faleceu. Isso é muito triste, isso é muito triste. Então, assim... E é uma responsabilidade do Estado, né? Até... Do Estado, que eu digo assim,
do todo, Do né? todo, é institucional. Exatamente. Está lá na Constituição Federal, Sim, o direito à saúde estatal, que você tem. É. Sim, até quando que as questões financeiras vão sobrepor a saúde, né? Porque você entra com o processo, tá lá, a lei é clara que é direito de todos ter, e o Estado cai matando. O Estado, de uma forma geral, o município, né, cai matando. A minha mãe fez uma brincadeira comigo esses dias, no último jogo do Brasil, como que foi mesmo o país que ele jogou? Eu até esqueci. Croácia. Você lembra que ficava assim, era uma briga pra lá, pra cá, pra cá? Minha mãe falou assim, a Tati brigando com o Estado e o município nos processos da saúde. Sabia? Quando eu acho, vai com preliminar, quando vê, acontece um agravo. Quando vê união. É tipo isso. Então, assim, isso é uma situação que foge, né, do meu controle, que eu entendo que as famílias estão passando, e isso me gera uma ansiedade, me gera uma dor, porque eu sei, é diferente isso, né? Então, assim, é bem difícil. Eu espero que um dia a gente chegue a um ponto que isso melhore, porque isso não tinha nem que ser discutido, sabe? Tinha que ser tudo resolvido administrativamente. A pessoa tinha que chegar e... Olha, eu tenho direito a isso, tá aqui, esse é meu requerimento. Exatamente. Sim, você ficar discutindo. Quem que vai ficar... Parece que as pessoas estão de má fé, que vão pedir um tratamento caro por luxo. Quem vai fazer tratamento por luxo? É isso que eles escrevem, sabia? Não, gente, eu tô afim de fazer um tratamento aqui com bastante... medicamentos que vão acabar com o meu corpo, que eu tô afim de fazer. Eu vou ficar na cama. Eu quero essa cadeira aqui, porque essa cadeira é bem mais bonita, né? Não é porque ela vai caber no carro da família, que não tem condições de ter um carro maior, ou porque a rodinha da cadeira vai passar na zona rural, né? Aquela rodinha aguenta passar na estrada de zona rural, ou pode subir um ônibus. Essas coisas ninguém pensa, porque tudo foram criado numa redoma, né? Estudaram pro concurso, aí chegaram lá e não conhecem a prática. É desse jeito mesmo. E Tati, a nossa pergunta semanal, a nossa pergunta que não tem jeito, essa não tem jeito, essa não edita, essa não corta. Que pergunta é essa? Qual que é a pergunta, Mari? Tananana. Quem é você? Gente, essa é a pergunta mais difícil, não é? Por isso que a gente deixa por último, pra pessoa não sair correndo. Se sair correndo, a gente já tem o episódio garantido. Nossa, me senti numa sessão de terapia agora, que minha psicóloga perguntou isso pra mim há um tempo atrás. Sabia que eu tive dificuldade de responder? As pessoas também têm? Todas. A Pri nunca mais foi na psicóloga. Ela perguntou quem é você. Nunca mais foi. Quem sou eu? Tati é uma mulher, né? Hoje eu já sou uma mulher com 40 anos, né? Bem vividos. Que tem uma trajetória um pouco árdua, mas feliz. Me considero uma pessoa feliz. Sou muito grata pela família que eu construí, pelos meus filhos. Se Deus perguntasse para mim se eu queria trocar toda essa minha história ou um dos meus filhos, jamais trocaria. Sou muito grata por tudo aquilo, e principalmente ao Murilo, né? Igual eu falei, se não fosse ele, eu não teria aprendido. Eu tenho muito a melhorar, tenho que melhorar muito ainda, mas se eu sou um pouquinho melhor hoje, é graças a tudo que eu aprendi com ele e as situações que eu fui colocada e tive que aprender a lidar. Então, eu acredito que eu sou uma pessoa corajosa, que tento fazer o melhor possível para as pessoas. Nossa, como é difícil, né? É difícil, essa pergunta é difícil. Mas é tudo isso que você falou. É difícil, é difícil. Mas eu acho que é isso, eu acho que eu sou uma pessoa que tenho muita sorte de ter pessoas boas na minha vida, né? Por mais que o caminho seja difícil, eu encontro pessoas maravilhosas que eu tenho o prazer de conviver, de ser apoiada, né? Gratidão demais por todo mundo que eu convivo, né? Que eu citei, a minha mãe, meu marido, meu amigo Wagner, a Cláudia, a Priscila, a Flávia, né? Então, várias outras pessoas que tenho muita, muita gratidão de ter esse apoio na minha vida. Ai, que lindo. Olha, sucesso, hein? Que inspiração. Agradecer por você ter vindo aqui hoje, compartilhar a sua experiência, um pouco do seu conhecimento. Importante, eu acho que essas são questões essenciais
E acho que a gente tem que falar sobre isso. Tem que falar, né? tem que falar mais sobre deixar isso. de ser É tipo um tabu mesmo. De ser um tabu. De ser um tabu. Né? O que a Mari falou, ninguém é normal. Não, ninguém é Nenhum de normal. nós somos normais. Não. E a gente tem que estar todo mundo junto e misturado. Sim. Isso aí. Né? E ninguém é igual a ninguém, gente. Não existe isso. Ainda bem, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Imagina se todo mundo fosse igual. Tem só uma última coisa também. Tem um episódio do Bob Esponja. A Mariana, esses dias você falou do Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, Bob Esponja. Ah, então, né, gente? Mas esse episódio do Bob Esponja eu devo ao meu marido, porque ele adora o Bob Esponja. Então, quando eu comecei a namorar com ele, eu tive que fazer uma imersão de Bob Esponja, porque senão a gente não tinha assunto, entendeu? Aí tinha um episódio que tem aquele Lula Molusco, que é o mais chato da história. Mal-humorado. Mal-humorado, que ele não gosta de ninguém lá na fenda do biquíni. Aí ele vai para um condomínio onde só tem Lula Molusco. São todos iguais. E ele acha um saco. Ele sai de lá. Gente, que gente chata, insuportável. É isso, gente. Se a gente fosse todo mundo igual, a gente não ia aguentar. Sim. A gente ia sair correndo. E uma coisa que é importante, Mari, existe beleza em tudo que não está padronizado. Tudo, exatamente. Existe beleza em tudo, né? E não só o que é padronizado pela sociedade. E muito ao contrário do que as pessoas pensam, as crianças atípicas, elas também são felizes, né? São felizes. E são muito amadas. E cada um do seu jeito, cada um da sua maneira, né? Então, eu acho que tem que quebrar esse estigma aí de sofrimento. É difícil, eu contei coisas tristes, mas tem a parte maravilhosa. Eu vou chegar lá na minha casa e ele vai estar sorrindo para mim, vai me abraçar, tudo como se fosse sempre aquele primeiro encontro. É tudo maravilhoso. É só amor, gente. É só amor, amor só genuíno. Amor genuíno. Amor genuíno. Um beijo pro Murilo. Beijo. Beijo, filho, mamãe te ama. Antonella, que é uma linda também. Beijo pra Tonton, Antonella. sua sapequinha. Nossa sagitariana mascote. Ela é. Essa vai dar o que falar, viu? Tati, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço vocês, meninas. Eu penso em Egéria, eu penso em você. Ah, obrigada. Com a história sempre que linda. honra. Você sabe que eu sempre falo isso pra você, né? Que eu acho que você tinha que dividir isso, porque eu acho que a gente tem que... quanto mais pessoas atingimos com as nossas experiências, eu acho que isso é válido. Sim. Quero agradecer a todo mundo mais uma vez por estar aí. 2023, nós estamos preparadas para grandes entrevistas como essa de hoje. É isso aí, gente. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima, se Deus Nos quiser. acompanhe e até mais. Beijo. Beijo. Para mim não tem qualidade maior do que ser uma pessoa otimista e grata pela vida. Achar beleza nas coisas e até nas dificuldades. A Tati me ensina muito todos os dias. Ela transformou o conhecimento das dificuldades em um negócio e hoje ela ajuda centenas de pessoas com muito profissionalismo e com muito amor. E ela é tanto amor que uma vez eu estava numa crise de ansiedade, de depressão, numa fase difícil, e eu falei para ela assim: Tati, reza por mim. E depois eu descobri que ela acordava às 3 horas da manhã para rezar por mim, numa novena. Aí nessa hora eu pensei: meu Deus, ainda tem gente boa nesse mundo, né? Pessoas que fazem pelo outro, acordar de madrugada para rezar. E eu fiquei encantada. Mas falei pra ela que não precisava acordar de madrugada. Podia só rezar assim, quando tivesse um tempo livre. Quando ela começa a entrevista falando que o sonho dela era ser mãe, eu fiquei pensando que toda a profissão dela se modificou e se estruturou a partir do sonho dela de ser mãe, né? Foi a maternidade que fez dela escolher trabalhar com o que ela trabalha hoje, né? Ou seja, ajudando as pessoas que precisam de tratamentos médicos, que precisam de atenção, ajudando as pessoas com deficiência. Então, como é que essa experiência dela, como é que esse amor em ser mãe, como é que esse sonho, ele extrapolou todas as outras questões para ela poder, enfim, profissionalmente e na vida pessoal dela.
Então eu achei muito bonito isso, né? Que esse sonho era um sonho real, assim, né? Era um sonho importante para ela. Achei muito bacana.